A se pronunciar é o Marcos, representando aqui a CEPROD. Pegou. Muito boa tarde a todos. Senhora deputada Perpétua Almeida, em seu nome eu gostaria de saudar a todos os componentes dessa mesa, todos os parlamentares aqui presentes, autoridades civis e militares, senhores e senhoras, e gostaria também de parabenizar a senhora pela iniciativa de recolocar um tema que, sem a menor dúvida, é da extrema importância para o nosso país, que é mais do que tratar da indústria de defesa, tratar da economia de defesa. Porque, efetivamente, como foi mencionado aqui algumas vezes, trata-se de um setor absolutamente vital para qualquer país. Qualquer país desenvolvido ou qualquer país em desenvolvimento que almeje ter uma maior relevância no concerto das nações precisa ter uma indústria de defesa e, em consequência, uma economia de defesa robusta, diversificada, que gere renda, que gere emprego, que gere tecnologia, que reduza a dependência tecnológica de produtos extremamente sensíveis para o nosso Estado. Não é à toa que inúmeras nações foram construídas e se fortaleceram com base no fomento à sua indústria de produtos de defesa. Não é à toa que muitas nações, que são atores globais de extrema relevância, têm como eixo principal da sua política externa o fomento à sua indústria de produtos de defesa. A minha tarefa ficou bastante facilitado, porque muito do que eu iria falar já foi mencionado. Então, por isso, já recorrendo ao plano B, eu vou focar mais nas ações que nós, no Ministério da Defesa, estamos implementando para resolver ou para dar o melhor encaminhamento possível para todas essas questões que foram levantadas aqui hoje, com base em um diagnóstico que não é exclusivo do Ministério da Defesa. É um diagnóstico que foi discutido com os representantes da ABINDE, do CINDE, e por isso que nós temos essa grande convergência e unidade de propósitos. A CEPROD, Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, que já foi capitaneada pela deputada Perpétua Almeida, tem uma missão que é das mais nobres, que é uma missão de ajudar a fomentar e a formular marcos referenciais, iniciativas de cunho estratégico que tenham por objetivo ajudar a desenvolver a nossa base industrial de defesa. Isso é extremamente importante, porque é essa base industrial de defesa, essa base industrial de defesa e segurança, que, em grande parte, é responsável por fornecer os meios, aprimorar as habilidades, desenvolver as capacidades, para que nós tenhamos sempre, no máximo possível, no estado da arte, a capacidade de prover os meios para o emprego do aparato militar, a prontidão, enfim, de forma a resguardar a soberania nacional, assegurar a integridade do nosso território e de nossas instituições. Então, é uma entidade, uma unidade relativamente nova, mas que, ao longo desses 8 anos, conseguiu algumas vitórias muito significativas. Isso aqui já foi debatido. Falou-se que a base industrial de defesa é responsável por cerca de 3,7% do PIB nacional, gerando aí algo em torno de 280 bilhões, 300 bilhões. Mas isso, quando analisado de maneira direta, porque, se considerarmos o efeito de transbordamento, ou o arrasto que isso gera, o efeito multiplicador, nós temos, além desses 4% aí, mais 5% ou 6%. Então, podemos dizer que a base industrial de defesa e segurança, a base científica, tecnológica e industrial, é responsável, de alguma forma, por entre 10% e 11% do PIB nacional. Também se mencionaram aqui algumas das características dessa base industrial de defesa que, me permitam, eu irei reforçar algumas. Isso é importante porque serve para salientar que trata-se de um setor com características muito específicas,
com uma lógica própria. Lógica essa que não se aplica aos demais segmentos industriais. Então, aquilo que vale para outros setores, em grande parte, não vale para esse segmento. Para começar, é um setor que vive ali na fronteira do conhecimento tecnológico. Necessariamente, o Estado precisa dispor para as suas Forças Armadas, para as suas missões constitucionais e institucionais, dos meios, sempre que possível, mais modernos. Para isso, é preciso somas vultosas, investidas em pesquisa e desenvolvimento. E que essa pesquisa e desenvolvimento possa se transformar, efetivamente, em inovação. Para que exista inovação, precisamos ter escala. O Estado, por si só, não é capaz de garantir às empresas uma demanda mínima. É preciso que nós possamos prover o apoio à exportação. E, quando tratamos de exportação, enfrentamos toda a série de problemas. Se precisamos investir muito em pesquisa e tecnologia, também temos outro problema, que é o da obsolescência tecnológica muito acelerada. Como os projetos de defesa são necessariamente projetos de longo prazo, de longuíssimo prazo, estamos falando aí de produtos que duram 20, 30 anos, e nós temos que preocupar não apenas com a compra desses produtos, mas também com a manutenção desses produtos, com todo o ciclo de vida. É muito importante que, durante todo esse ciclo de vida, nós tenhamos condição de aplicar sempre as tecnologias mais modernas. É um setor que não se pauta também pela lógica exclusivamente comercial. É um setor em que considerações de natureza geopolítica estão presentes e, em muitos casos, são determinantes para que determinada operação seja realizada ou não realizada. Isso inclui também bloqueios para que determinados países obtenham determinado tipo de tecnologia. E isso existe porque há uma grande assimetria de informações nesse mercado. Ou seja, quem tem conhecimento não quer transferir esse conhecimento de uma forma simplificada. Então, existem aí necessariamente algumas construções geopolíticas bastante complexas. E é um setor que é altamente dependente de instrumentos de crédito. No Brasil, nós temos uma grande particularidade. Existe, talvez por desconhecimento do mercado, uma falta de disposição em se apoiar as iniciativas voltadas para a exportação de produtos de defesa. No exterior, aqueles mesmos bancos privados que operam aqui não se recusam a oferecer linhas de crédito, financiamento, seguro, garantias. No Brasil, elas se recusam. E os próprios bancos oficiais estabelecem uma série de barreiras, de dificuldades para que essas operações internacionais sejam realizadas. Então, é preciso também que nós empreendamos um esforço maior para mudar essa situação. Isso é importante porque, quando falamos de investimentos militares, como já foi colocado aqui, estamos falando aí de um mercado mundial de cerca de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Claro, os Estados Unidos, como já foi falado aqui, representam 35% disso. E o Brasil é apenas o 11º maior investidor, com algo entre 32 e 35 milhões, sendo que grande parte disso ainda é voltado para custeio, embora o Ministério da Defesa, sob a liderança do general Fernando, esteja fazendo um esforço enorme de racionalização de meios, um esforço muito grande para a recomposição da capacidade de investimento de nossas forças. Mas essa ainda é a realidade. Esse é o quadro sul-americano, também já foi mencionado aqui. Agora, é importante, quando se considera que, como um todo, o Brasil é responsável por 1,5% aproximadamente do comércio internacional, quando falamos de produtos de defesa, o Brasil é responsável apenas por 0,25%. É muito pouco, é traço.
por diversos motivos: falta de financiamento, ausência de uma verdadeira política nacional de exportação de produtos de defesa, burocracia excessiva em alguns segmentos. Mas também por desconhecimento. Os senhores vejam que, de um universo de cerca de 1.020 empresas que operam no setor de defesa, apenas 107 são cadastradas como empresas estratégicas de defesa ou empresas de defesa, e assim poderiam fazer jus aos benefícios do RETID, a Lei 12.598, que oferece um regime tributário diferenciado para essas empresas. Então, nós estamos também fazendo um esforço para que esse universo seja significativamente ampliado. Já foi mencionado aqui que existe uma grande concentração no Sul e Sudeste, e também uma das ações do Ministério da Defesa é para que a gente consiga promover essa desconcentração geográfica, industrial. Esse aqui retrata o que eu mencionei para os senhores. O Brasil é responsável por 0,25% do mercado mundial de produtos de defesa. Já conseguimos, esse ano, uma significativa melhora. Esse ano, até esse mês, embora não esteja retratado aqui, já conseguimos autorizar exportações equivalentes ao do ano passado, que foi um dos anos em que nós mais exportamos produtos de defesa. Isso se deve, em grande parte, a essa sinergia que existe entre o Ministério da Defesa, as empresas componentes da BIND e do CIND. E o nosso sonho é decuplicar isso. Agora, nesse período que me resta, esses 3 minutos, é importante que nós reflitamos um pouco sobre algumas das dificuldades inerentes ao setor de defesa. Uma delas é o famoso compliance. Quando se quer criar algum tipo de barreira para a exportação de produtos de defesa, alega-se questão de compliance. Quando não se consegue encaixar em ausência de requisitos para crédito, para financiamento, para seguro, alega-se compliance. Isso é muito utilizado pelas instituições financeiras nacionais. Outra, risco de imagem. Existe um tal de um Hall of Shame criado por ONGs internacionais que colocam uma pecha negra sobre empresas e bancos que negociam produtos de defesa. Todos os bancos norte-americanos, franceses, alemães, estão nessa lista. E o país não está nem aí, nem os bancos. Mas as filiais deles aqui alegam essa existência desse Hall of Shame para não oferecer esse financiamento. É uma coisa absolutamente absurda. O desconhecimento do mercado. Ignora-se o grande potencial desse mercado. Estamos falando aí de mercado de bilhões e bilhões e bilhões, que gera, como já foi mencionado, empregos altamente qualificados, produtos de alta tecnologia, mas, por desconhecimento das potencialidades, não se recorre a esses instrumentos. Bom, o risco do Brasil é desnecessário falar. Está ali em rosa, deveria estar em vermelho, piscando, mas está só em rosinha. A burocracia estatal, que ainda é um grande obstáculo. Infelizmente, alguns agentes públicos ainda desconhecem as especificidades desse setor e criam barreiras onde não deveria existir, às vezes para uma mera certificação de algum produto, que poderia sair em algumas semanas, demora 1, 2 anos. Algo que já foi mencionado aqui diversas vezes, a imprevisibilidade orçamentária. Com essa situação frequente de contingenciamentos, é absolutamente desestimulante para o empresário operar nesse segmento, porque ele precisa do Estado para viabilizar a sua produção. Sem o Estado, não existe setor privado. E com esses contingenciamentos sistemáticos derivados da condição do país, cria-se um obstáculo quase intransponível para a ação privada. Questão do conteúdo nacional, que frequentemente deve existir um conteúdo nacional, algo que é extremamente importante, mas em alguns casos pode alongar o prazo de um projeto. Assimetria tributária, que também já foi mencionada aqui com maestria pelo nosso Roberto Galo. E a baixa escala de produção, porque não são produtos adquiridos na prateleira.
são produtos que necessitam de um longuíssimo prazo de maturação desses projetos. Meu tempo terminou, senhora deputada. Ainda teria mais alguma coisa a falar, mas espero ter uma outra oportunidade de... Ok, perfeito. Basicamente, o Ministério da Defesa elaborou um planejamento estratégico para o setor produtivo que consta de 3 eixos principais, um eixo político, estratégico, um eixo econômico, comercial e um eixo sociopolítico. Eu espero ter a oportunidade de vir aqui uma outra vez para falar dessas iniciativas, porque esse planejamento contempla 16 ações estratégicas que já foram apresentadas para a ABINDE, já foram apresentadas para o SINDE, para a Fiesp, para outras associações, e conta com o apoio dessas associações, porque são propostas de correções de desequilíbrios sistêmicos, estruturais. Não temos a intenção de corrigir tudo, mas muita coisa nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, senhora deputada. Muito obrigado. Muito obrigada aos nossos